Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Wilson Guerin, da Mais Um Café, e nós vamos bater um papo muito legal. Tudo bem, Wilson? Tudo jóia, William, tudo jóia. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui contigo. E vamos falar de mente, de resultado, de empreendedorismo aí. Mas também de café, agora que é um assunto que me interessa muito. Eu sou apaixonado por café, é uma paixão aí de alguns anos já, e eu quero saber um pouquinho. Então, se você pudesse começar se apresentando, uma breve apresentação da tua trajetória, quem é você, o que você tem feito atualmente, só para quem está nos ouvindo entender a direção do nosso papo. Vai ser sobre empreendedorismo, vai ser sobre a sua mente empreendedora, mas vamos entender o cenário atual. Vamos lá. Legal, legal. Bem, eu sou Houston Guerin, sou pai da Yasmin e da Isadora, duas crianças incríveis que já são empreendedoras hoje, com pouca idade. A minha esposa Isabela, também minha grande parceira de carreira empreendedora. E eu venho trabalhando aí há um bom tempo já com redes de franquias. Fui franqueado por muito tempo, fui master franqueado e hoje eu sou franqueador. Uma delas é a Mais Um Café, que é a de maior abrangência nacional que nós temos hoje. Nem sempre foi assim, né? Já fui militar, já fui oficial do Exército. Minha formação é totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu fui farmacêutico, bioquímico e advogado por um bom tempo, até começar a trabalhar os meus próprios negócios e estar à frente hoje aí de algumas marcas de franquias. Então, isso é basicamente essa trajetória inicial ali do Houston, né? Em poucos anos, mas árduos ali e bem dedicados a gerar resultado. Ou seja, a típica trajetória do empreendedor, né? A gente entende o que a gente é bom e vai buscando oportunidades para criar aquilo que É. realmente nos satisfaz como ser humano, né? Exatamente, exatamente. Não foi um desenho natural, né? Eu acho que a minha situação atual hoje, ela não foi um desenho natural. Ah, eu pensei e fui seguindo passo a passo, não foi uma carreira desenhada, mas ela foi surgindo e foi acontecendo, e bem como você falou, a gente vai percebendo naquele momento qual é o cenário que você está vivendo, é onde você pode gerar mais resultado, e isso vai te levando, às vezes, para lados diferentes do que você inicialmente fez. Então, não é um desenho linear, né? Foi um desenho onde a gente foi permeando por muitas áreas aí ao longo do tempo. Já cheguei a ser professor universitário, poxa, já trilhei alguns caminhos aí. Eu acho que a gente tem a chance de experimentar, né? Para algumas pessoas isso pode parecer um absurdo, mas para o empreendedor isso faz parte da sua natureza exploratória. Não sei se você conhece, está familiarizado com aquele teste MBTI, um teste de personalidade que visa identificar quais são as estratégias que a gente tem de vida, né? E o empreendedor, ele é muito aberto, ele tem opções abertas, ele não tem opções fechadas. Pega um funcionário público que tem uma carreira muito definida, ou um funcionário de uma empresa que almeja crescer, ele já tem opções mais fechadas, ele já sabe que ele quer aquilo e ele planeja o passo a passo da carreira. A gente atende empresas onde isso já existe num sistema. Qual o passo que você vai fazer para galgar o seu próximo, sua próxima posição de carreira, né? Isso para o empreendedor é terrível, é quase a morte para ele, porque ele gosta de explorar, de desenhar, de criar, né, de testar, de buscar aquilo que realmente mexe com ele, né? Não são coisas, vamos dizer assim, elas não podem coexistir, né? Acho que podem coexistir em algum aspecto, mas é mais sobre a natureza da forma de pensar, né? Das estratégias de vida do empreendedor. Então, parabéns, você está validado com a mente empreendedora. É verdade. E isso que você falou é bem interessante, porque por muito tempo eu vivi nessa situação, né, do funcionarismo público, né, como militar, você já ter desenhado toda a estratégia. Isso é muito interessante porque te traz um nível de segurança, Uhum. mas ele te aprisiona dentro de um cenário que talvez o fato de você já saber tudo que vai acontecer ao longo do tempo, né, te faz sentir aquela sensação de que, poxa, mas qual é a chance que eu tenho de furar a bolha, de quebrar esse teto e ir além disso tudo mais? E foi aí que eu comecei a desenvolver os aspectos empreendedores, assim, né, de buscar abrir o negócio, de furar a barreira que eu estava vivendo. Então, sim, tem total sentido. Só que tem uma coisa também, né, William, que a gente tem que pensar, que essa mente empreendedora de sempre estar buscando e inovando, em algum momento ela vai ter que dar espaço à mente empresarial, que eu costumo falar, né, que é diferente você empreender de empresariar, né? O empreender ele está muito atrelado a essas novas ideias, a ir para o algo desconhecido ainda,
Mas em algum momento da tua vida você tem que parar e falar assim, tá, tudo que eu criei agora eu tenho que manter, né, estruturar e tudo mais. Aí vem aquela característica mais empresarial, aquela característica mais de processo. Você sai um pouquinho da ideia de criação, a ideia mais poética do empreendedor e vai para a ideia da raça mesmo ali, que é de fazer o dia a dia acontecer e tudo mais. Aquela ideia de consistência, né? De se Consistência, construiu algo e agora vamos crescer com isso, né? Vamos dar vida a isso. E esse amadurecimento dessa jornada empreendedora é importante. Você nunca vai abrir mão de ser empreendedor, mas você vai agregar esse perfil extra aí, né? Eu é. faço mentoria executiva com muitos executivos de muitas áreas, e às vezes o cara está numa empresa bem estruturada, não é uma startup, a empresa já está bem estruturada, mas ele tem uma mente muito aberta, muito empreendedora, muito criativa. Isso às vezes vai contra a necessidade dele de ser muito organizado, processual, e aquilo até machuca ele, né? E quando ele entende que existe um caminho fácil ali, né, com uma mentoria bem divertida, um processo divertido de você conhecer esses processos, se adaptar e ceder uma parte para conquistar outras coisas, às vezes é só uma questão de perspectiva, né? A gente aprende muito com essa mente empresarial, como você trouxe ainda. Legal, é isso mesmo. E ajustes, né? Eu tenho essa característica, tá? Eu tenho essa característica de sempre querer desenvolver algo do zero, do novo, assim. Até uma frase típica ali, né, da minha casa, quando eu chego para minha esposa, falo, tô com uma ideia interessante. Eu falo, meu Deus, chega, né? Já chega de ideias novas. Mas é que é muito fácil, para quem tem essa tendência, é muito fácil você conseguir imaginar algo que ainda não tá existindo. E é muito fácil desapegar daquilo que já existe também. É um exercício constante de você perceber que é uma sabotagem do teu perfil cerebral. Você acaba sabotando tudo, você construiu algo incrível e aí você já está desapegando a ele tão rápido. Na verdade, é uma autossabotagem que você tem essa tendência, mas você tem que entender, ó, peraí, o que vai me gerar resultado? Não é me desapegar agora, não é construir algo novo de novo, né? É realmente pegar isso daqui e intraempreender, né? Fazer empreender dentro daquilo que já existe, que já foi empreendido. É você perceber que existem ainda detalhes que podem gerar grande resultado para você. Então, é um desafio para quem tem esse perfil, para quem tem esse desejo, essa preferência, né, de buscar sempre inovar, mas é o nível de maturidade também perceber o quanto que isso é uma certa sabotagem, de você sempre estar buscando algo diferente e novo e não validando e não construindo ou consolidando aquilo que já existe, né? Acho que tudo tem a ver com os padrões do que a gente conquistou até hoje, né? Por exemplo, aqui no Upskill, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento de líderes, onde a gente entende essas diferenças, da mente mais empreendedora, da mente mais empresarial e quando que a gente precisa desenvolver cada uma delas, né? Então, nós temos um dos programas que chama Mente Criativa e Intuitiva, onde a gente ensina para quem não consegue criar algo, não consegue idear algo, a se arriscar um pouquinho mais, né? Então, a gente traz esse conhecimento. E a gente às vezes usa o oposto, que a gente ensina a mente anticriativa. Então agora você É. precisa pegar aqui no arroz e feijão e fazer isso consistentemente durante mais alguns anos. Mas como assim vou ficar anos aqui preso nisso? Não, não, você vai descobrir o universo de possibilidades dentro disso. E aí fica É. colorido, aí fica divertido, mas até você chegar à tacada dá trabalho, né? Num ponto interessante, William, que é sobre a possibilidade daqueles que têm essa certa dificuldade de imaginar, né? Porque tem os dois lados. Tem o lado do empreendedor, aquele cara mais criativo que vai desenvolver e desbravar cenários novos, mas tem também dentro do lado da empresa aquelas pessoas que ela tem uma certa dificuldade de avançar em cenários novos. E os extremos são sempre complicados, né? Você não ter o equilíbrio é sempre complicado. Nós temos aqui dentro da nossa empresa um programa que é sobre o locus de controle, né? Então a gente gosta de falar muito sobre o locus de controle interno e externo. E eu tenho alguns departamentos que é uma tendência daquele profissional, devido à sua formação, ele ter um locus de controle mais baixo. Basicamente é o quê? O quanto que eu sei que eu posso gerar resultado. É o meu locus de controle interno. Ele tem que estar mais alto que o externo. O externo é sempre quando eu estou esperando que alguém gere algo novo. Então, eu tenho alguns departamentos aqui que eu faço teste constantemente, aqui no processo de liderança, onde a gente identifica quem que tem aquele perfil mais conservador demais, que gosta de fazer sempre a mesma coisa, não inova. E a nossa empresa, ela cresce muito rápido. Então, eu preciso desenvolver dentro do time um processo de construção, né? Constante, de inovação constante, porque a gente está acelerando muito a empresa. Então, mesmo existindo esse perfil que é mais conservador, que é mais sólido, que é mais constante, consistente, a gente precisa desenvolver nesses perfis, por causa da etapa da empresa, uma mentalidade um pouco mais de desenvolvimento, mais de inovação.
E aí vem a estratégia de exercitar isso nessas pessoas também, fazer com que o locus de controle interno dele aumente, para que ele perceba que ele é capaz de inovar, de criar, de desenvolver e de acelerar o seu trabalho, que do mês passado foi bom, mas que esse mês pode ser ainda maior, superior. Então é um exercício que a gente faz muito e constantemente aqui dentro da empresa, é de pegar individualmente a característica básica daquele indivíduo e ver como que eu consigo potencializar de acordo com o cenário da empresa. Isso é bem interessante. E é uma das ferramentas que a gente utiliza é o Locus. E é bem raro isso, tá? Não é uma coisa comum numa empresa, tá? Essa visão de se olhar para o indivíduo e conseguir entender que ele pode desenvolver ambos os lados e o que é mais interessante para a empresa nesse momento, né? Não dessa Sim. forma consciente, até com um termo cunhado por vocês para poder ajudar aquele colaborador nessa jornada. Então, parabéns aí por ter esses Legal. conceitos aplicados de forma prática. Porque às vezes a empresa tem uma cultura, tem um montão de conceitos, mas na prática mesmo aquilo não flui. Então, parabéns aí por colocar essa cultura na prática aí. Eu achei fantástico, até fiquei muito feliz com o teu convite, porque uma das coisas que eu acredito muito é no desenvolvimento da mentalidade, assim, mentalidade empreendedora. Então, é uma das ferramentas que eu gosto muito de estudar, psicoterapia empresarial, sabe? Todo o funcionamento da nossa mente, como que ela é doutrinada e eu posso mudar patamares de pensamento e de resultado unicamente entendendo o funcionamento da mente, de acordo com o perfil, comportamentos e até mesmo estratégias que vêm do teu DNA, da tua base genética. Então eu adoro esse contexto, assim, por muito tempo eu estudei isso. Sou da área de saúde, né? Sou pesquisador. Por muito tempo eu fui pesquisador, né, científico, então isso sempre me trouxe muito interesse. E hoje eu poder aprender, conhecer e aplicar ferramentas isso na prática dentro do meu ambiente de negócio, para mim tem sido assim, de grande transformação, sabe? Sim, tal como você, que já foi pesquisador, que entende a forma, a mente, né, científica, né, ela não está buscando criar coisas, e sim tentar entender os dados e tomar Isso. decisões em cima dos dados. Eu, como engenheiro, eu trabalho dessa forma, embora eu trabalhe com pessoas atualmente, né, na Pskil a gente usa muitos dados. Esse foi um dos nossos diferenciais, né, em termos de plataforma, desenvolvimento de pessoas, onde o nosso objetivo é trazer dados, tanto para aquele líder poder se alimentar de como que ele está evoluindo em cada área, né, das habilidades humanas, como trazer para a empresa ferramentas para poder ajudá-lo e sintonizar os projetos atuais da empresa, o momento da empresa, né? Dados que às vezes a gente fala muito de habilidades hard skills, né? E fala pouco de soft skills, Aham. na maior parte das empresas, né? Agora, Houston, conta um pouquinho da Mais Um Café, porque a gente entendendo o seu negócio vai ajudar a entender um pouco mais a tua mente. Como é que você chegou aí Legal. na Mais Um Café? Legal. Na verdade é o seguinte, quando eu era militar, eu já entendia que eu tinha aquele certo bloqueio de carreira, que eu ia ter que seguir a tendência dos processos. E foi bem interessante porque você tem lá no Exército, é fantástico, eu sou apaixonado, até tem, não sei se aparece aqui em cima, a minha espada de oficial do Exército, eu adoro o contexto militar, sou apaixonado, acho que é uma experiência que todo mundo tem que viver. Porém, eu percebi dentro da minha carreira lá que eu tinha promoções de acordo com o tempo, com a antiguidade, né? A tua promoção é de acordo com o teu tempo. Você pode ser promovido, por exemplo, a cada 3 anos, a cada 4. Vamos imaginar assim, depende o quanto você fez, talvez ser em 3, se não, na pior das hipóteses, vai ser em 4. Então é um caminho já de crescimento trilhado, independente. Claro, você tem que fazer o básico bem feito, mas o você se destacar não vai fazer você acelerar lá dentro. E eu comecei a buscar empreender. Eu não sabia empreender em nada. Como eu te falei, professor universitário, militar, tinha minhas 2 faculdades ali terminadas, mas não tinha empreendido. Então eu fui buscar franquias. E como um objetivo é o seguinte, eu quero abrir um negócio, eu não entendo de negócio, então vou comprar uma franquia porque isso vai acelerar meu processo. E Meio fui lá, caminho comprei uma. andado, né? Uhum, essa é a ideia. Não preciso pensar em marca, em produto. E comprei uma franquia de emagrecimento e estética. Porque era da área de saúde, era uma das minhas áreas de estudo e comecei a empreender. E ali eu tive um golpe de sorte, eu costumo falar, porque eu não entendia nada, mas eu consegui gerar resultado. Tive uma, duas, três, 4 franquias dessa mesma marca. Ali eu pensei, opa, aqui tem um outro mundo além daquele que eu já conheço. Então eu decidi, minha esposa também era militar na ocasião, a Isabela, nós decidimos pedir baixa do exército para dedicar aos nossos negócios, que já tínhamos 4 operações. Então ali eu fui evoluindo e fui entendendo um pouquinho mais desse lado e percebi que eu conseguia gerar resultado. Então eu decidi montar uma outra franquia de alimentação, totalmente diferente.
E aí achei interessante e fui entendendo cada vez mais o sistema de franchise. E aí eu quis dar um passo acima, que foi comprar uma master franquia. Então, de franqueado, eu ia me tornar um master franqueado, ou seja, comprar a marca de alguém já existente e tudo mais, mas que eu seria o coordenador daquela marca naquela região. E aí eu fui entendendo cada vez mais até eu decidir, junto com a minha esposa, eu falei assim, olha, vamos montar uma franqueadora. Vamos construir do zero uma marca, desenvolver todo ela e vamos franquear essa marca. Então agora eu já estava saindo da área de franqueado e master franqueado para franqueador. Então fiz sociedade com mais 3 sócios, que são meus sócios hoje, que é o Alan, o Vinícius e o Gary. E eu falei assim, olha, nós vamos montar uma franqueadora do zero. E ali nós iniciamos a nossa primeira marca. E eu peguei minha referência militar do Exército e nós construímos uma rede de franquia de entretenimento de tiro. Então nós montávamos estandes de tiro pelo Brasil e franqueávamos essa operação e tinha toda uma imersão militar. Fantástico. Se chama Sniper essa marca, existe até hoje. Isso foi em 2016. E nós montamos a nossa primeira rede de franquias. E olha que interessante. Diante de toda a minha pesquisa, de entender um pouquinho mais o comportamento humano, mas também da minha experiência militar, nós formatamos a nossa primeira franqueadora. E ela tinha um viés bem diferente do que a maioria das franqueadoras tinham, sabe? Que era, normalmente, a franqueadora, você monta um modelo, você valida no mercado e você vende aquele modelo e replica aqueles processos. Basicamente, essa é a estrutura básica, resumidamente falando, de uma franqueadora. Porém, eu não montei essa marca e não validei ela. Eu já construí, já vendi ela como franquia. A primeira loja a existir da Sniper, ela já era para um franqueado. Mas como assim? Você não validou antes? Não. O que nós fizemos foi um plano de negócio muito bem feito. Meus sócios me ajudaram muito com isso. Eles tinham uma experiência grande de negócio. E a minha experiência mais na mentalidade, mais na estruturação também e militar, eu desenvolvia o empreendedor do zero. Então, aquele cara, ele comprava um negócio no papel e ele tinha que desenvolver, tirar do papel e gerar resultado, porque só teria sucesso se ele tivesse gerado sucesso, porque a história que eu iria contar era dele. E dito e feito, a primeira loja foi em Fortaleza, foi um sucesso, o franqueado foi muito bem, e era um menino novo, isso se faz 10 anos já, né? Eu, inclusive, conversei com ele há pouco tempo. Ele hoje tem vários outros negócios, ele se desenvolveu muito, mas a história dele ajudou a gente a crescer. E nós evoluímos muito rapidamente, a gente conquistou o mercado muito rapidamente. Em 2019, nós pensamos o seguinte: vamos montar uma outra rede de franquias. Porque a Sniper já era dominando o mercado, então vamos montar mais uma rede de franquia, mais um desafio. E de novo chegamos aí no desenvolver um plano de negócio que venderíamos para um franqueado do zero. Antes de validar, nós validaríamos aquele empresário do zero, que nunca viveu de café, que nunca montou cafeteria, ele teria que construir, gerar resultado, e a história dele eu venderia para outras pessoas, a mesma história. Então, em 2019, lançamos a Mais um Café. Ninguém entendia de café, não sou uma pessoa que tem a cultura de café na família, nada disso. Simplesmente entendemos de negócio, entendemos de pessoas e construímos um modelo que tem a ver com a tendência do mercado. E fizemos a Mais um Café, que em 3 anos tornou-se uma das 50 maiores franquias do Brasil de todos os segmentos. Estamos aí, no ano seguinte, fomos para as 40 maiores. Então, estamos fazendo 5 anos hoje, inclusive, né? Parabéns. No dia de hoje, estamos completando 5 anos de rede de franquia Mais um Café. Ela é líder de mercado, competindo aí com marcas de 20 a 30 anos que existem. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, sabe? E o café ele veio como um produto a ser inserido dentro de um plano de negócio. Então, é um caminho um pouco inverso do habitual, mas que a gente tem trilhado esse caminho já há alguns anos e bem satisfeito com os resultados, sabe? Olha, você contando do teu negócio, eu já consigo entender um pouco mais da tua mente, assim. Você não só já tinha aquela vontade de empreender, mas você queria crescer, tal como você viu ali no Exército que a meritocracia ela não acontecia assim de uma forma tão explícita, né? Você, como é que eu faço? Exatamente. Como é que eu comemoro o resultado que eu mesmo vou criar? Eu quero gerar resultado, mas como é que eu faço isso? Vou empreender. E aí você foi galgando essa trajetória empreendedora até que você ficou bom no modelo de negócio. Olha que interessante, né? Muitas pessoas elas precisam ter sucesso numa área para replicar naquela mesma área. Você conseguiu sucesso numa área e replicou num outro segmento, mas um modelo de franquia que era algo que você já estava acostumado, já que já tinha know-how. Então, ficou fácil de replicar até para um formato de cafeterias, né? E até pelo fato de eu ter vivido algumas esferas, as etapas do franchise, como franqueado, como master franqueado, como franqueador, você traz olhares diferentes, né? Você traz outras perspectivas diferentes para o negócio.
E exatamente, foi essa construção de gerar resultado. E aí, para você criar tudo isso, né, Houston, que qualidades que você sente que você tem em você que te permitiram, facilitaram você criar um modelo de negócio no zero, vender um negócio que nem existia na planta, né? Como comprar um apartamento que a gente compra o ar, né? Naquele momento. Aí vai ser construído e você conseguiu vender isso em termos para o empreendedor, né? Que Exato. qualidades que você considera aí que você tem de bom que lhe ajudou a chegar nesse modelo de negócio? Acredito que a primeira situação é o fato de eu sempre ter estudado muito para ter uma carreira, né? Igual você falou, ser engenheiro. Poxa, a gente fez 5, 6 anos de faculdade para ter a nossa profissão. Então a gente sempre dedicou a criar uma base de conhecimento técnico para daí você dizer o seguinte: sou engenheiro, sou advogado, sou bioquímico, agora eu tenho a certificação porque eu tenho uma base técnica e agora eu vou para a área de mercado. E na área de mercado você tem que criar a tua experiência, a tua bagagem, alargar as costas, né? Que é o dia a dia do trabalho, mas você criou o basamento técnico. O que que eu percebi? Que quando a gente entra, o brasileiro é muito corajoso, ele empreende. O brasileiro, ele é muito mais empreendedor da vida do que de negócios, né? A gente dá a cara, tá? É corajoso e vamos ver o que que vai dar. Por isso que muita empresa quebra no Brasil muito rapidamente. Porque você vai muito instintivamente, você não cria uma base técnica. Para eu ser dentista, eu tenho que ter base técnica, tenho que ter estudado muito. Para ser médico, dentista, engenheiro, enfim, eu tive que estudar. Mas para empreender, as pessoas não têm essa percepção. Para montar um negócio, abrir um CNPJ, as pessoas pensam que basta ter a ideia. Ah, eu tive uma ideia muito boa, vou contratar um contador, abrir um CNPJ. Boa, alugo um imóvel, contrato gente, não deve ser difícil, eu anuncio que eu tenho uma vaga de vendedor, o vendedor chega e fala, cara, tá aqui o produto, vende aí para mim. E eu espero que isso dê certo. Então, o que que eu percebi disso aí, a tua pergunta, né? O que foi que você tem que te permitiu fazer isso? Eu fiz isso também. Eu era militar, eu falei, cara, eu quero empreender, comprar franquia, vamos lá, abre o CNPJ. E achei que isso era o suficiente, porque eu já tinha estudado tanto na minha vida, eu tinha me dedicado tanto aos estudos, que eu pensei, já estudei demais, não sou um cara. Tenho uma inteligência básica e sou um cara esforçado, então vai dar certo. E aí, quando eu abri o negócio, eu percebi que não foi isso. Que por mais que eu tivesse estudado muito, o que eu tinha estudado não ia me trazer resposta para onde eu estava hoje, que era empreendendo. Então eu não sabia de comercial, não sabia de marketing, não sabia de processo, não sabia de pessoas. Então eu comecei a perceber, como é que eu posso ser um bioquímico? Porque eu tenho título de bioquímico porque eu estudei. Eu tenho título de advogado porque eu estudei. Mas como é que eu posso dizer que eu sou empresário se eu não estudei? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E eu comecei a buscar níveis de conhecimento que fizessem um bom empresário. Por exemplo, estudos de liderança, estudos de comunicação assertiva, de negociação, estudos tributários, estudos de processo seletivo. Comecei a avaliar e entender isso. Então, fui entendendo um pouco mais de marketing. Então, fui buscando base de conteúdo que tornariam aquele empresário bem-sucedido independente da área. Depois que eu aprendi isso, foi a duras penas, não foi da noite pro dia. Tive que perder dinheiro, tive que perder situações. Passei, né, desafios incríveis por causa dessa falta de conhecimento. E eu fui percebendo que eu não precisaria passar por isso de novo se eu estudasse. E eu comecei a buscar esse tipo de formação mesmo. Igual eu te falei lá que eu adoro a mente humana, eu fiz 1 ano e meio de psicoterapia empresarial só para entender como que a mentalidade de um empreendedor a ponto dele acreditar na ideia e poder comprar. Então, como é que eu faço essa venda desse negócio? Primeiro, claro, aí eu vou para a estruturação de negócio. O que que eu preciso ter no negócio para ser validado? O estudo. Estudo de mercado, estudo de produto, hábitos de consumo, crescimento econômico. Tem uma série de situações que você aprende para fazer o plano de negócio. Mas agora, como é que eu faço esse plano de negócio sair do papel na mente de alguém que não viveu a construção desse plano de negócio? Como que eu faço o William, que nunca me viu, não conhece, não participou da concepção do plano de negócio, faz com que ele goste, compre e consiga executar? Aí vem todo o estudo do que faz você se movimentar por uma ideia, o que faz você desenvolver. Aí eu tenho que criar metodologia de ensino também. É igual você falou que você orienta empresários, empreendedores, você precisa ter uma metodologia que faça esse empreendedor. Ó, inclusive hoje, nós estamos tendo uma turma aqui na franqueadora de novos franqueados. Eles estão aqui desde ontem, quinta e sexta. É o primeiro contato dele após assinar o contrato, é o primeiro contato dele com a marca. Então, nesses 2 dias, eu estou utilizando metodologia de ensino para esses adultos que têm vidas paralelas, né, com outros negócios, com outros conhecimentos, para que eles aprendam em 2 dias
o start do negócio deles. Eles não estão aprendendo o negócio. Eles estão aprendendo a startar. Então, utiliza aqui metodologias para que eles entendam o que eles têm que executar, como executar, etapas por etapas. Então, respondendo a tua pergunta, que aptidões tem? Eu aprendi que para empreender, eu preciso me formar empreendedor. Para empreender, eu preciso ser um empresário. E para ser um empresário é um título. Do mesmo jeito que eu sou um juiz, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, é um título. Eu só posso dizer que eu tenho esse título porque eu me preparei para assumir esse cargo, essa função. O empresário é a mesma coisa. Então a gente fortalece demais a base de conhecimento empresarial. Você entende aí que uma das qualidades é você ter se formado como empreendedor, ter buscado conhecimento, né? Exatamente, Tá. exatamente. Não sou empreendedor porque sou corajoso, né? Eu Você acho que estudou. isso é uma característica, né, de todos nós. Mas eu vou além disso, né? Eu vou além disso. Não é coragem e boas ideias. É realmente saber que passo, aonde que eu estou pisando, qual é o caminho que eu vou seguir. Porque William, o mercado ele é brutal, ele vai te bater Uhum. em alguma Engoli, hora da tua vida, ele vai te dar uma surra. E fantástico. se É, você não sim. souber esquivar, se defender e atacar novamente, sem ter técnicas para isso, você vai para a lona, você vai Sim, se sim. nocautear. Como você, Wilson, eu também gosto de estudar. Eu fiz uma pós em marketing, fiz meu MBA em gestão empresarial e empreendedorismo, que eu também queria me formar como Legal. empresário. Só que o que eu entendi, que ao longo dessa jornada, o conhecimento teórico ele é fantástico, mas na prática muda tudo. Então você precisa É, saber como conectar essa teoria da prática. E esse é um dos elementos que a gente trabalha muito na Upskill, quando a gente está mentorando líderes, executivos e pessoas que querem se melhorar como profissionais, que é conectar muito a teoria com a prática. Ele pode ter a teoria, ele já aprendeu muita teoria, a gente tem frameworks que ajudam ele a visualizar essa conexão, mas nós como mentores, nós cutucamos muito a aplicabilidade disso. Como que você testa isso? Como é que você coloca isso no dia a dia? Como é que você testa isso com a sua equipe? Como é que você usa essa teoria de uma forma leve, descontraída? Você sentiu na tua jornada empreendedora que só a teoria bastou ou você precisou experimentar muitas vezes? Como é que foi esse amadurecimento para você? não, eu acho que tem bem menos teoria, né, do que prática. A gente usa muito, muito prática. Então, primeira coisa, as nossas referências, elas são muito mais do campo do que do conceito acadêmico, tá? Até, às vezes até é engraçado que às vezes as pessoas trazem umas terminologias, tá, eu olho assim, não conheço, pô, não conhece? Aí você, não conhece essa terminologia, aí o cara, não, mas tá, é essa aqui. Fala, não, beleza, isso aí é aqui na prática, é assim que a gente usa. Então, então a nossa base ela é muito mais de cancha mesmo, de trincheira do dia a dia, da prática, do que a acadêmica. É claro que quando você tem essa trincheira, a base prática, quando você vai para o mundo acadêmico, quando você vai buscar o científico, o técnico, você se depara com metodologias para você ensinar isso. Então, o que que eu percebo? Veja lá, dentro da minha história, né? A gente decidiu montar a franqueadora com base na minha história como franqueado e master franqueado. Então, ou seja, eu tinha vivido na pele o que que é um processo de franquias. Tinha vivido na pele o que que é o processo de expansão de um master franqueado, para depois me tornar um franqueador e aplicar isso, né? Então, tudo vem da base prática. Quando eu vou assumir a figura de mentor, de instrutor, né, de educador empresarial, aí eu tenho que criar metodologia. Aí quando eu tenho que criar metodologia, eu vou sim para a base teórica. Mas eu diria o seguinte, que 70% é prática inicialmente, depois eu inicio a teoria, 30%. Quando eu vou entregar isso para alguém, eu estou entregando uma base de educação, uma metodologia com conteúdo técnico, porque eu tenho teoria, mas ele é todo construído em cima de práticas vividas. Então eu gosto muito disso. Por exemplo, eu acabei de voltar hoje, eu passei 3 dias em São Paulo, agora. E nesses 3 dias de São Paulo, foram 3 dias dentro de empresas de outras pessoas que já fizeram aquilo que um dia eu quero fazer. Então, o espelhamento é algo que eu adoro, assim, no mundo do empreendedorismo. E é muito legal você ter portas abertas para isso. Então, nesses últimos 3 dias eu fiquei nós estamos em Curitiba agora, a nossa sede, mas os últimos 3 dias eu estava dentro de empresas que já estão em patamares que eu quero atingir. Aprendendo o quê? Prática. Não tem nada de teoria. Aí é É, prática.
espelhar essas referências, se sentir que você não está sozinho, que Exato. você consegue tangibilizar onde você quer chegar. Isso para o empreendedor é muito importante, né? Porque Visão muitas vezes futura, né? essa visão de futuro ela é muito real. Você falando aí dessa sua habilidade e me conectou com uma habilidade que eu tenho, que eu uso no meu dia a dia, que é a habilidade de criar frameworks de transformar a teoria em prática e vice-versa, né? Muitas vezes aprender com a Certo. prática para transformar em conhecimento para que você possa levar isso, replicar para mais pessoas, né? A gente poderia dizer que você tem essa competência, essa qualidade de criar modelos de aprendizado, de replicação de sucesso de prática? Hoje uma das principais funções minhas dentro da Mais no Café, especialmente, é a parte de treinamento e desenvolvimento empresarial. Então, Agora eu é uma das entendi. características que eu assumo aqui dentro, justamente por buscar esse tipo de transformação, né? O que que o empreendedor lá em Roraima está fazendo que outros empreendedores poderiam fazer? Pô, mas ele está em outro ambiente, o cenário dele é outro, a família dele é outra, tudo é diferente. Mas como que eu faço esse cenário se replicar? Aí tem que existir essa transformação, né? Pegar esse conteúdo, essa prática e adequar ela com indicadores e elementos que possam ser comum a todos e possam ser aprendidos a todos. Senão, esse resultado ele não é replicável. Então, e muitas das vezes a dificuldade de todos nós, e quando a gente vai atrás desse framework, vai atrás dessa visão futura, desse relacionamento com outras empresas, às vezes é perdido, né? É aquele cara que vive fazendo curso, sabe? Eu vivo fazendo curso, mas não dá resultado. Por quê? Porque ele tem dificuldade de escutar quem está fazendo, ele faz mentoria, ele faz curso, ele visita outras empresas, mas ele não consegue replicar. É perdido. Por quê? Porque justamente que tem essa dificuldade de entender o que que aquele cara da Gerdau, vamos falar assim, né? O cara que vende aço, como que eu vou replicar isso no café? Claro, você tem que ter essa capacidade de digerir toda essa base de conhecimento, essa fonte, e transformar isso para realidades diferentes. Isso é crucial. É uma das funções que eu faço aqui, sim. E como uma das coisas que eu gosto muito é criar visão futura para a empresa e para os membros, né? Para o nosso time de stakeholders, né? Nós temos uma reunião aqui toda segunda-feira de manhã, né, William? 9 horas da manhã, nós juntamos toda a empresa e ali nós criamos a visão da semana pautado, claro, na nossa visão empresarial, missão e tal, de acordo com nossos valores. E foi uma reunião que eu pedi para que existisse dentro da nossa empresa, e por muitos dias eu encabecei. Hoje eu não preciso mais encabeçar essa reunião, eu fico muito feliz por isso. Mas era justamente porque a principal função dessa reunião e a minha ali na estratégia era gerar essa visão para todo mundo. Então, poder criar que essa semana fosse relacionada. Então, muitos vão precisar disso. Que você transmita, olha, essa semana a gente vai atingir nossas metas porque vai acontecer isso, e você tem que gatilhar isso no teu time. Você tem que dar esse gatilho em todo mundo para que todos entendam, olha, o trabalho que vocês vão fazer hoje à tarde, amanhã de manhã, ela vai gerar o resultado lá na frente disso. Então, construir essa mentalidade, fazer essa tradução do teu dia a dia, o que vai acontecer lá na frente, fazer a tradução daquilo que você tem de base técnica, de como que eu vou replicar na prática é uma das grandes características do sucesso. Uma das grandes do resultado Concordo. crescente, sabe? Isso falta muito, sim. Traduzir essa visão de futuro conectada à prática é raro, tá? É uma das coisas que a gente mais insiste nas mentorias de liderança para empreendedores, líderes de times, empresários, que falta. A pessoa sabe que é importante, mas na prática não consegue fazer. Então, se a gente pudesse resumir essas duas qualidades, você é um bom interpretador, né, da visão de futuro com a prática e conseguir traduzir o modelo, um certo modelo, num framework para poder replicar ele depois. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. E tem uma coisa que eu gosto também, quando a gente fala um pouquinho da mente, o ser humano ele tem um hábito de pensar, a amígdala, né, dispara ali algumas sensações na gente, que é o medo, a raiva, a ameaça, o rancor, são sentimentos que botam uma neblina na tua frente. Basta você pensar em momentos onde você agiu com raiva, né? O que que você fez? Você saiu do racional e provavelmente você tomou uma atitude que não seria mais adequada naquele momento. Ou uma situação de medo. Você está no trânsito, na sua casa, você reage com certo medo, aparece uma sensação de medo, você não consegue agir da forma adequada. Talvez você corra, talvez você chore, talvez você fique estático, e aquilo impede de você tomar uma ação. Só que tem uma coisa, o que que faz esses sentimentos serem anulados na mente do empreendedor?
ou do profissional, vamos falar de ambiente laboral. O que faz esses sentimentos serem naturalizados? É a visão futura, que é o que está na córtex pré-frontal do teu cérebro. Então, quando eu ativo a visão futura, eu neutralizo o medo, a raiva, a ameaça, o rancor, todos esses sentimentos que me fazem tomar atitudes erradas. Então, a melhor coisa que pode acontecer no ambiente empresarial é criar visão futura. Porque quando eu crio visão futura, eu anulo sensações que fazem eu tomar atitudes erradas. Então, quando eu estou na frente de um franqueado, estou na frente de um colaborador, é a minha função de líder trazer a visão futura para que ele racionalmente anule esses sentimentos e comece a pensar, entendi, Houston. Então, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 5 anos, vai acontecer isso. Então, eu tenho que tomar atitude pautada em cima disso. Principalmente em momentos de dificuldade, de crise, de desgaste da tua empresa. A primeira coisa que você tem que fazer é centralizar e riscar a visão futura. Eu tenho aqui, não aparece agora, mas eu tenho aqui na minha sala uma tela que eu risco ela o dia inteiro. Papel e caneta, o dia inteiro riscando aqui, o dia inteiro riscando. E esses papéis, se você vai olhar, não faz sentido nenhum, é só visão futura. É mapas, são esquemas. E cada um que senta aqui na minha mesa, na minha frente agora, um colaborador, um franqueado, um fornecedor, eu tenho que criar para ele um esquema diferente de visão futura. Para quê? Para neutralizar qualquer tipo de sentimento que toma atitude errada. E aí ele conecta comigo, com a minha empresa, com a minha marca, e ele vai para o mesmo lado que eu. E aí sim eu tenho um batalhão trabalhando junto no mesmo sentido. Eu vou tentar traduzir um pouquinho dessa explicação aí que você trouxe da amígdala e do córtex frontal. Você estudou isso aí com certeza. Essa pequena parte do nosso cérebro, o empreendedor geralmente ele não tem, ele consegue rapidamente transpor esse medo que vem da amígdala, né? A amígdala está bem perto ali do tronco encefálico, ela até paralisa. Ela é muito útil. Imagina, você está quase caindo da ponte, ela trava o teu corpo para você não pular. E é fantástico. Só que às vezes Isso. ela te trava em situações que você ia prosperar muito, mas dá medo. Exatamente. Aí ela te trava, até mentalmente, emocionalmente, né? Ela te segura. Então, essa visão de futuro, ela faz parte aí dessa ativação do córtex frontal que você trouxe, nessa história, que ela tem que ser trazida de uma forma repetitiva. Muitos empreendedores, Exato. empresários não entendem. Cara, você está É, falando isso em todas as suas reuniões? Tem que ser tipo um mantra, sabe? Porque isso exato. vai atenuar o medo natural que todo mundo tem de dar um próximo passo. E quando você está educando empreendedores, isso é crucial, né? Ele fica imobilizado muitas vezes ali e não avança, né? É. E tem muito empreendedor que fala assim, mas eu já falei, eu vou ter que repetir? Sim, tem que repetir, tem que falar. Basta você pensar no seu filho, na sua filha quando você está educando. Muitas das vezes você tem que passar anos repetindo uma situação para que ele internalize isso. Então, o que você falou é um mantra, exatamente, você tem Sim. que repetir. No nosso framework que a gente tem de liderança, a gente tem três dimensões que a gente trabalha, né? Uma delas é a visão, o propósito, né? Por que a gente está fazendo aquilo, onde a gente quer chegar fazendo isso, que vai se traduzir em dois elementos que a gente tem que estar atento no dia a dia de forma prática. Primeiro é a sua autoliderança. O que você tem que fazer para que você dê o passo adiante, que ações que você tem que fazer, e entender a diversidade do time que está fazendo isso com você. Né? Quais são as regras que funcionam para que haja colaboração nesse todo. É. Então, o líder ele tem que estar atento a esses três elementos. Né? Aonde nós vamos chegar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer com que meu time, para que meu time chegue junto comigo. Né? Então, a gente resume em três passos assim para ajudar o movimento da liderança a acontecer. Né? Na parte da diversidade, a gente tem que saber se comunicar, tem que saber dar feedback, tem que estudar como cada um funciona. Na parte da autoliderança, a gente tem que saber como é que a gente está, se a gente está criando um bom equilíbrio entre trabalho e descanso, para que a gente para que a gente tenha uma performance sustentável, e não queira só trabalhar um ano e depois entre em burnout, o que acontece de forma Muito. muito constante em empresas grandes, por exemplo, quando a gente trabalha, né? Você chega lá, É. você vai num time às vezes com 25 pessoas, 20 estão quase em burnout. Aí por que os caras não estão performando? Porque já estão com a cabeça estourada, já não funcionam, já estão dando além do que podem para conseguir a tal da meritocracia, né? Para conseguir Exato. alguma recompensa ali dentro, né? Sem Para gerar o julgamento. esperado, né? Exato, para conseguir trabalhar em time, né? Conseguir chegar onde ele se propôs a chegar, isso traduzindo de uma visão que chegou para ele, ele tem que executar aquela visão, né? Então isso é crucialmente importante. Tem um ponto que você tocou ali que eu acho que não dá para a gente aprofundar muito, mas é um conteúdo importantíssimo. Quem está escutando a gente, vale a pena aprofundar esse estudo. Quando a gente fala sobre desenvolver o outro e tudo mais, e criar esses três elos ali,
Todo mundo, todos nós, todo ser humano, ele tem três medos enraizados nele. Só que um desses medos paralisa mais que os outros. E eles são categorizados em três situações bem típicas, assim, que é o medo da perda do controle, você não conseguir controlar a situação. É o medo de ser preterido e humilhado, ou seja, se colocar em situações de humilhação, de não ser bem-quisto e tal. E o medo da perda do status quo, que é você perder aquilo que você já tem. Então, todo ser humano basicamente tem, eu tenho, você tem, esses três medos dentro de nós. Porém, aí é um exercício que cada um tem que fazer de aprendizado. Qual é o medo que normalmente paralisa? Ah, eu estou medo da perda de controle, não é uma coisa que me incomoda, não. Legal. Você não tem esse medo como o mais pesado dentro de você. Em alguma situação ele vai surgir, mas ele não vai te controlar. Mas um dos três medos controla você se você não souber dominar. Por exemplo, se eu pego um funcionário público, provavelmente o medo da perda do status quo é o mais evidente. E como ele tem medo de perder aquilo que ele já conquistou, ele busca a segurança, a assertividade e tal, e ele não se coloca em risco. E muitas das vezes ele deixa de avançar porque ele não se coloca no risco mínimo, que poderia gerar um grande resultado para ele. E a gente tem isso dentro da nossa corporação. Nós temos várias pessoas, cada um com medo diferente. E aí, muitas das vezes que a liderança erra, porque ao invés dela neutralizar o erro, o medo daquele colaborador, ele enfatiza ainda mais. Antes, né? Né? O cara fica com mais medo ainda. Cara, não quer mais, ele paralisa completamente, não gera resultado, gera o burnout muito mais rápido. Então, se eu tenho dentro da minha equipe, por exemplo, alguém que tem medo de ser preterido e humilhado, e ao tempo todo eu fico expondo ele em situações novas sem preparar ele entra num burnout muito mais rápido, porque ele tem que me entregar, e ele é um adulto responsável de performance, ele está querendo entregar, mas ele não está se preparando, porque ninguém está dando preparação para ele. Então ele está se colocando em situações que ele não gostaria. E ele começa a não entregar, porque ele pensa o seguinte, poxa, eu tenho que fazer tal relatório de bases, né, de engenharia e arquitetura que eu não tenho. Mas eu preciso entregar isso, eu não tenho base para isso, então eu vou me humilhar, eu vou me botar em situação onde eu não consigo entregar. Para esse cara, eu tenho que dar base técnica detalhada. Já para o cara que tem medo de perda do controle, eu não posso simplesmente falar para ele, falar assim, olha, você não vai fazer isso porque eu vou dar para um engenheiro ou arquiteto fazer, porque você não tem capacidade disso. O cara, pô, como assim vai tirar da minha mão o controle? O que eu tenho que fazer para ele, falar assim, olha, eu preciso que você coordene esse projeto o máximo possível. Tá aqui as ferramentas. Você pode contratar um arquiteto engenheiro para te ajudar. Você pode ir atrás de uma terceirizada, de uma assessoria, mas precisa que você controle essa situação, porque você tem que usar todos os processos ao redor de você para que você faça esse negócio dar certo. Aquela pessoa que tem medo de perder o controle vai pensar, legal, domina de mim, então eu vou fazer acontecer de outras formas. Não sou eu que vou fazer, mas eu vou fazer acontecer. E da mesma forma, o medo da perda de status quo é aquele cara que você bota uma pressão e fala assim: olha, se você não entrega, eu não consigo te manter no time. Quando na verdade, o que eu preciso demonstrar para ele foi assim: ó, fica tranquilo, você tem ferramenta e estrutura para conseguir gerar o resultado que você precisa. E você não está se colocando em risco, porque eu estou te dando isso porque eu confio e acredito que você tem capacidade para isso. Eu só quero que você ultrapasse o teu limite para você entregar mais. Não fique preso ao teu mundo atual. Então você tem que construir esse tempo todo situações características para cada um. E você aprender a identificar o medo que paralisa cada um ao seu redor, potencializa muito o teu resultado. Porque todos nós temos esse medo. E não vai deixar de existir. Você tem que saber como ajustá-lo usando os recursos possíveis. Mas sabe que a gente, foi legal que a gente se aprofundou nesse ponto, mas de alguma forma, eu falo com RHs assim, e pessoas de treinamento e desenvolvimento de empresas toda semana, tá? 5, 10 pessoas toda semana. Gerentes, diretores, pessoas que estão ali trabalhando. Você trabalha com treinamento e desenvolvimento, então você conseguiu masterizar isso no framework e você aplica isso no seu dia a dia quando você está trabalhando. Isso faz parte do nosso, de entender a diversidade das pessoas que a gente trabalha, nem todo mundo vai funcionar igual a gente tem que ter essa consciência. Mas eu diria que hoje é uma qualidade rara. Pessoas que entendem como a mente humana funciona e como que a gente poderia trabalhar junto. Por isso que a gente fundou a Upskill, para ajudar mais pessoas, né? Então, essa semana, uma amiga chegou para mim e contou um caso que ela foi conversar com o RH dela, porque o chefe dela não estava entendendo que ela estava sobrecarregada, ela duplicou funções, duplicou responsabilidades e sem recompensas. E ela queria continuar, mas ela estava se sentindo desmotivada. Aí ela falou: vou conversar com a pessoa. Era importante para. Ela foi conversar com a pessoa de recursos humanos, e a pessoa de recursos humanos chegou para ela e falou assim: não, você não tem nada aqui, você não tem nada de
equiparar recompensas, salário, nada disso. Eu consigo alguém que faz melhor que você, mais barato. E mandou a pessoa embora. Se Embora prepara, não, né? pediu para sair da sala, ou seja, você quer continuar, continua, mas não reclama que você vai continuar ganhando isso. Ou seja, essa pessoa não entende nada, ela não entendeu o É medo dela. despreparo. Em É completos, despreparo. não está, em segundos, ela estava super engajada com a nova função, com a responsabilidade, ou seja, ela estava performando. A pessoa do RH jogou ela lá embaixo, olha, você é descartável. É isso aí. Então, é a pessoa que não entende sobre as pessoas, sobre medo, sobre nada, né? Ela está no lugar errado, na função errada ali, né? É Infelizmente. despreparo. Tanto que o nosso aqui, quando a gente vai fazer reunião de ano a ano, a gente está fazendo isso agora no final do ano com todo mundo, o meu alinhamento com a profissional do RH antes disso tudo é falar assim, olha, não entre na reunião de um ano a ano se você não identificou qual dos três medos paralisa essa pessoa. Se você não identificou o locus de controle dela, se está baixo, se está alto, se ela depende mais dela ou do ambiente externo. Então não vá se você não tem esse diagnóstico. Porque você não vai ser assertivo. E aí fazer uma reunião, um ano a ano. Se você não tem a base para gerar o ganho e o resultado necessário, é melhor não fazer. Faz outra atividade, porque você não vai conquistar resultado. Então, Sim. é crucial, é o despreparo. Por isso que eu falo, quando o início dessa nossa conversa perguntou, né, quais são as aptidões, tudo mais e tal. Estudar para ser empresário. Estudar para ser empresário, esse é um tema para o empresário estudar. Para o empreendedor existir e gerar resultado, esse é um dos temas. Vendas é outro tema, tributário é outro tema, processo, marketing, todos esses são matérias da universidade do empreendedor, do empresário. Dá para dizer isso. E um líder que não é empresário, mas ele é um líder dentro de uma empresa, ele precisa estudar sobre pessoas. Então, ele nunca vai Exatamente. conseguir mentorar essas pessoas a trabalharem como elas deveriam, né? Houston, queria agora saber de você, na sua trajetória profissional, qual foi o seu maior acerto? Meu maior acerto, eu acho que foi a busca da inquietude, assim, intelectual. Eu chamo de inquietude intelectual, um dos valores da nossa empresa. Não estar satisfeito com o que eu sei. Acho que o maior acerto, porque se eu pego a minha trajetória empresarial, William, eu não tenho assim um único momento de acerto, assim, sabe? Eu não tenho aquele momento que me jogou para cima. Eu tive vários pequenos momentos que foram fazendo que eu subir cada degrau. E quando eu olho esses vários pequenos momentos que fizeram subir o degrau, ele tem a ver com buscar um conhecimento novo. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu repito sempre quando eu vou falar com alguém, eu falo assim, ó, se você não é preguiçoso, se você é um cara dedicado, e você está fazendo tudo que pode, tudo que está ao teu alcance, mas você não chegou onde você gostaria, é porque te falta algum conhecimento para isso. Então você tem que aprender uma coisa nova. Então o maior acerto é nunca acreditar que eu sabia tudo que eu estava fazendo. Eu sabia tudo que eu sei fazer até agora, até hoje aqui com você. A partir desse momento, se eu saio aqui dessa vídeo, eu não aprender uma coisa nova, não tirar um conhecimento novo, eu não vou conquistar algo novamente. E ele é um caminho longo, o caminho do resultado, o caminho do sucesso, o caminho da conquista, ele não é da noite pro dia, ele é muito longo, né? A gente fala da noite pro dia dos últimos 15 anos aconteceu, né? Então, então eles são feitos de vários pequenos pontos de crescimento de acesso. E onde que eu vejo que é o grande acerto disso? Eu sempre estava preparado para aprender uma coisa nova. Eu gosto muito, né? Esse fundo aqui nem todo mundo consegue ver, mas tem vários elementos da minha vida que são anos de aprendizado. Aqui tem um cavalo, porque eu aprendi sobre equitação em cavalo no momento. Eu tenho um microscópio, porque é minha profissão da área de farmácia. Eu tenho a Deusa Temes aqui, que é da minha área jurídica. Eu vou até virar rapidamente, que ó, do lado da minha mesa aqui, ó, tem uma bateria. Você é baterista? Não, mas eu tô querendo aprender a tocar bateria. Ela está aí Então, eu para te vou lembrar, né? para lembrar que eu tenho que aprender algo novo a todo momento, sabe? Eu sou o cara mais sem ritmo que existe, mas se eu tenho ali, eu sei, o cara precisa exercitar alguma coisa nova. Então, William, o que que eu vejo, assim? As pessoas hoje têm uma certa, uma estabilidade. Ah, eu sou isso. E você só quer saber disso e se especializar muito só numa coisa. Eu não sou especialista em nada, William. Hoje eu vejo o seguinte, eu sou multitarefa, eu consigo entender um pouco de cada coisa, porque se eu estou à frente de um negócio, mas eu sou especialista, eu estou pecando em alguma área. O que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber entender e diagnosticar. E diagnosticar é como se fosse um clínico geral. Clínico geral, ele não tem que acabar com o câncer na face da Terra. Mas ele tem que fazer o diagnóstico e passar para um especialista naquele diagnóstico de câncer, por exemplo, que vai ser de pulmão, de uma coisa especial.
Quem está à frente do negócio, ele é o clínico geral. Ele tem que ter vários especialistas ao seu redor, mas nós somos responsáveis por fazer diagnóstico, somos responsáveis por fazer identificação de problema e de necessidade de sua resolução. Mas eu não posso resolver tudo. Então eu tenho que saber contratar um bom profissional para resolver aquele problema, mas eu tenho que identificar o problema para saber que eu preciso daquele cara, para saber que eu preciso desenvolver aquela matéria dentro do meu negócio. E então, assim, eu vejo muita gente dono de verdades, muita gente dono de estudo, que eu sou muito expert nisso. A Mais Um Café, só para trazer um ponto aqui, ela foi reconhecida nacionalmente. Nós ganhamos um prêmio, nós fomos destaque no nosso terceiro ano como a empresa que mais cresceu no Brasil de todos os segmentos. Uau, Então, se alguém parabéns. perguntar, a empresa mais jovem a entrar entre as 50 maiores, nunca nenhuma empresa com 3 anos entrou entre as 50 maiores, e naquele ano foi a empresa que mais cresceu no Brasil. Eu estou comparando com o Cacau Show, Boticário, Subway, com todas as marcas, de todas as áreas. Aí você pergunta assim, poxa, estou sem especialista em expansão. Olha, eu tive um bom resultado. Mas eu estava sempre na mesa de alguém querendo saber, cara, o que que você faz com expansão? Como é que você vende? Aí todo mundo falou, não, é você que tem que dizer. Eu falei, não, não, eu sei o que eu fiz, mas eu quero aprender com vocês. Então, a gente tem que. Não adianta, se você é responsável por um ecossistema, e aqui eu não estou falando de ser dono de um negócio, não, tá? Eu estou falando se você é responsável por algum tipo de ecossistema, seja gerente, líder, dono de negócio, professor, você é responsável por um ecossistema, você tem que ter inquietude intelectual, ou seja, tudo que você sabe não é o suficiente. Então, meu principal ponto de acerto que eu vejo é isso. Eu sempre estava atento a aprender com alguém. E cada coisa que eu aprendi, eu botava em prática. Eu subia um degrauzinho, um degrauzinho, um degrauzinho. Assim foi acontecendo nos últimos 15 anos. É aquela frase, né? O sucesso de ontem não vai garantir o sucesso de amanhã. Pode parecer bobeira, mas a gente trabalha em muitas empresas e a gente vê, às vezes, um diretor que ele não está apto a aprender. Ele acha que tudo que ele sabe vai garantir o sucesso dele. E a gente vê que ele está lá só engessado no formato. Ele ainda está com a mente de um especialista. Eu já peguei todas as informações que eu precisava e agora é só deixar o barco seguir. Só que ele não tem ideia das intempéries que vão aparecer na frente dele em todos os aspectos. Ele ainda fica fixo ali na visão de especialista dele. E ele cresceu, mas ele não vai É. crescer mais. E ele, por mais que ele queira, ele já está ultrapassado. Não tem mais volta. Você deve ouvir muito, né? Porque você trabalha com consultoria e mentoria e tal. Quando você vai lá e dá o diagnóstico para o empresário. E aí ele vai, executa e faz. Você viu só como deu certo? Não, mas isso eu já sabia. Porque isso é. Eu já sabia que tinha que fazer isso, mas não fez. Né? Então eu escuto muito isso, porque todo mundo acha que você tem o que vai fazer acontecer é um negócio estrondoso, assim, a resposta é uma coisa complexa. E muitas vezes ela é simples. E aí quando o cara fala, não, mas é só isso eu sei fazer, mas você não fez. E o fato de você não ter feito é o fato de você acreditar que você é o dono da verdade, que você sabe, como isso eu já sei, não é isso que vai mudar meu jogo. Não, é porque você não sabe. E uma vez alguém me perguntou isso, mas Houston, tem tanto conteúdo na internet, tem tanta informação, por que as pessoas não estão estudando? Aí eu fiz uma reflexão que depois eu parei para pensar e ela faz sentido, no meu ver. Tem tanto conteúdo rápido, fácil e prático que as pessoas vêm, assistem. Hoje você vai assistir lá, com certeza, sobre o meu Instagram aqui, vai ter algum especialista de vendas dando uma dica valiosa em 3 minutos. 3 passos para você vender mais. A pessoa pega, lê aquilo e ela acha que ela já sabe fazer vendas. Porque ela acha que ela já estudou o suficiente, dela vai tentar botar em prática. Mas a informação está tão fácil e tão rápida, mas é muito rasa também. E aí o que eu digo, as pessoas acham que são, eu sou vendedor sim, porque não, porque eu fiz ali, já escutei, já vi, já fiz uma imersão de 3 dias, virei vendedor. Eu falei, não, cara, você fez uma imersão que te iniciou no estudo de vendas. Mas você ainda não sabe tudo de vendas. Então continua estudando, continua aprendendo, continua buscando, aprofunda cada vez mais várias áreas diferentes da tua vida que cada vez você vai ter maior ganho. Esse Sem dúvida. vício dopaminérgico aí, né, de você querer conquistar algo e achar que você já chegou rapidamente no sucesso é um grande equívoco, né? Não é assim. Você vai ter que seguir ainda um caminho longo aí, né? Eu estava lendo um Constante. texto, estava lendo um resumo de um livro hoje sobre. O cara fala sobre como pensar como Sócrates. Ele deu uma coisa muito interessante nesse elemento que você falou sobre conhecimento. Hoje tem o grande problema
de ter muito conhecimento, é que as pessoas não sabem escolher o que é verdade, o que é mentira, o que funciona, o que não funciona. E às vezes ela ouve lá o 3 passos para ser uma melhor vendedora, ela acha que ela fez uma faculdade de vendas e ela tem 5 anos de experiência de vendas porque ela leu aquele post. E aí a analogia que esse autor estava fazendo era com os sofistas e os filósofos, né? Os sofistas ficavam lá gritando sobre a grande verdade que eles sabiam, enquanto eles estavam só entregando aquilo que as pessoas queriam ouvir, porque aquilo Aham. satisfazia, né? Ah, existencialmente é isso que eu preciso, e aplaudiam, né? Os sofistas. E os filósofos, eles entendiam onde aquele indivíduo queria chegar e davam um caminho duro para ele se melhorar, para estudar, para se aperfeiçoar. Mas ninguém quer isso, né? Todo mundo quer resultado rápido, me dá a pílula mágica. Quando a gente faz uma apresentação comercial, a gente faz um diagnóstico, entende como é que está o time, como é que estão as pessoas, e eu deixo bem claro, nós não somos mágicos. Nós vamos ajudar esse time a chegar onde você quer, mas isso demora um tempo. Imagina que você tem 30 anos de comportamento todo bagunçado, errático, e agora você quer que em uma semana, com uma palestra, aquele indivíduo mude e vira o melhor profissional do mundo. Não. Eu preciso de seis Não é meses, eu assim. preciso de um ano para ajudar esse cara a mudar o comportamento diariamente. E hoje a gente tem mentorados, diretores de empresas que têm lá 35 anos de experiência, estão 20 anos no mesmo cargo, e a gente bate um papo ali. É uma mentoria que é um papo, onde a gente fala sobre informações, sobre técnicas, sobre frameworks, e às vezes eu pergunto assim, cara, o que foi mais legal do nosso papo hoje? Ele fala assim, Will, o mais legal é que eu já sabia disso, só que eu não fazia. Eu precisei de você me lembrar para eu poder gerar resultado com o conhecimento que já estava aqui dentro. Então, assim, obrigado. Então, é Exatamente. exatamente o que você colocou, né? Você tem que estar aberto a aprender regularmente, senão você está É. perdendo muita coisa, né? Nunca é o suficiente, com Nunca. certeza. E Houston, nem só de acertos a gente vive. Conta pra gente qual que foi o seu maior erro. Olha, o meu maior erro, o contraponto, né? O meu maior erro sempre, eu errei muito no início. E eu sofri duras consequências pelos meus erros iniciais. Questão financeira, questão de desenvolvimento e tudo mais, foi justamente acreditar que tudo que eu tinha feito para outras coisas geraria um resultado para aquele momento. Então, tudo que eu tinha feito para entrar no exército poderia ser o suficiente para eu poder empreender. Tudo que eu tinha feito para fazer minha faculdade seria o suficiente para empreender. Então, é a gente acreditar que a gente já se dedicou, sabe? Falar assim, não, agora eu mereço, tá na minha época, tá no meu momento. E eu aprendi que o mundo não é um lugar injusto, né? Que se eu não tenho a conta bancária que eu gostaria, se eu não tenho o patrimônio que eu tenho, a família que eu quero, é porque eu não estou merecendo. Então eu tive que aprender a duras penas isso, assim, acreditar que eu tinha cumprido a minha missão até aquele período, então a colheita viria, sabe? Esse foi um dos grandes erros ali da minha jornada. E tem um erro também que eu luto contra ele até hoje ainda, é acreditar que a minha entrega, a geração de expectativa, eu criei muita expectativa muitas das vezes. E eu transmiti essa expectativa para outras pessoas, né? Então hoje ainda é da minha essência isso, é da minha essência gerar essa expectativa. Então eu ainda tenho que, hoje eu manipulo muito mais ela, eu controlo ela porque eu sei que isso existe dentro de mim. É acreditar que tudo que eu entreguei para aquela pessoa vai retornar. Tudo que eu estou entregando para o meu time, ele naturalmente vai retornar. E cada vez mais eu percebo, principalmente quando você tem uma função de liderança, que a tua entrega, ela não gera o resultado, mas ela gera ferramentas. Então, o quanto que eu estou entregando, a expectativa que eu estou colocando naquele treinamento, naquela pessoa, naquele processo, ele não vai garantir o meu resultado, mas ele é uma ferramenta para que aquelas pessoas consigam gerar um resultado. Então, essa expectativa exacerbada no início me fez eu perder muito tempo. Porque eu imaginava, não, tá aqui, ó. Tô dando um bom salário, tô dando uma boa condição, já dei a ferramenta. Então, naturalmente, essa pessoa vai retribuir, vai saber fazer. E não é assim que acontece. Nosso papel como dono de ecossistema é desenvolver, entregar e colocar isso. Mas a expectativa, ela não pode estar em cima da outra pessoa, tem que estar em cima de você. Daqui a tua entrega de ferramentas sejam as maiores. Isso não é garantia de resultado. Vai estar sacado e com profundidade, né? Saber fazer essa gestão da expectativa e se responsabilizar ali, né? Pela entrega do processo. É, Exatamente. é um bom aconselhamento aí.
Houston, mais duas coisas aí, as duas últimas, que a gente está chegando no final do nosso papo, para não ficar tão longo, embora o papo está fantástico, assim, eu tenho certeza que a gente tenta chegar em 45 minutos, mas quando passa, não tem problema, a gente deixa, a gente não tem script, não tem tempo, e o papo está fantástico, tenho certeza que o pessoal Que está bom. gostando. Mas eu dei uma espiada aqui no site da Mais Um Café, tem todo lá um passo a passo de como você ser um franqueador, um franqueado, né? Mas conta pra Yeah. gente, se alguém quiser empreender na área do café, além de seguir ali, tem que ter algum pré-requisito, o que precisa para ser um franqueado da Mais Um Café? Olha só, curioso. Dentro do ambiente de franchise, principalmente quando a gente se encontra com franqueadores, sempre existe essa pergunta: qual é o perfil ideal de franqueado? O que a pessoa tem que ser? E aí, claro que vocês têm aqueles. Nós temos isso, inclusive, é uma obrigatoriedade documental, você botar características básicas da pessoa. Como, por exemplo, no nosso caso, estar acima de 25 anos, ter o investimento necessário, dedicação, horas e tal, uma série de coisas. Mas eu sempre respondo o seguinte: para mim, isso é processozinho. Mas o que eu preciso para que a pessoa vire meu franqueado é ter o coração ensinável. A pessoa tem que estar pronta para aprender. Porque eu já recebi aqui executivo de multinacional, eu já recebi recém-formado, eu já recebi casal de aposentados. E aí, quando você olha assim, são completamente diferentes um do outro, e você olha, tá, qual é o perfil que dá certo? Cara, o cara aposentado deu certo. O recém-formado deu certo, o executivo deu certo. Da mesma forma, teve executivo que deu errado, teve aposentado que deu errado, teve recém-formado que deu errado. Aí você olha, não existe um estereótipo. O que eu percebi de todos eles, coração ensinável, é tudo que a gente está falando nessa live, nessa gravação de hoje, nessa nossa entrevista. Coração ensinável é a pessoa perceber que ela tem que se desenvolver, que tudo que ela sabe não é o suficiente para chegar aqui. Ela perceber que a inquietude intelectual movimenta o ecossistema. Então, o que eu procuro hoje para um franqueado meu? Coração ensinável. Sabe? A capacidade de sentar na frente de alguém e aprender uma nova metodologia, um novo mercado, escutar seu cliente, aprender com ele alguma coisa. É o coração ensinável, é você não ser relutante a nada. E às vezes a gente acha, o copo às vezes parece cheio, né? Se você não É. tiver, se você não deixar um espacinho, você não vai entender por que aquilo surgiu, por que ele funciona dessa forma. Você precisa estar aberto ali, né? E um dos nossos processos de seleção de franqueados é uma entrevista comigo. E nessa entrevista comigo, o que eu mais busco saber é se realmente eu vou conseguir, de alguma forma, desenvolver aquele empresário na minha frente. Se eu, de alguma forma eu vou conseguir mostrar para ele situações novas. Então, claro, alguém quer comprar uma franquia? Vamos lá, mais um ponto café, o nosso Instagram, vai chamar ali, vai fazer um cadastrinho, a gente vai fazer uma série de situações, de entrevistas, de apresentação do plano de negócio, mostrar o que pode ser bom, o que pode ser ruim, uma série de situações, mas uma delas é uma entrevista que eu faço pessoalmente, e nessa entrevista eu não estou querendo saber muita coisa, a não ser o quanto que o William está afim de evoluir, de aprender, desenvolver e aceitar a nossa atmosfera. É isso. Bom, eu ia te fazer uma última pergunta, mas nem preciso, porque você acabou de responder aqui, se você tivesse uma dica para dar para alguém que quer empreender, é exatamente essa que você acabou de falar. Você tem que É estar isso aí. pronto para aprender aquilo que você precisa. O que você sabe, às vezes, não vai servir. A tua experiência, claro que ela é válida, mas você precisa estar flexível para aprender outras coisas, senão a chance de fracasso vai ser bem alta, né? Então, você tem que E estar... senta o tempo todo em mesa nova, vai atrás de pessoas que já conquistaram o que você deseja, mastiga, digere as informações, não como se fosse preto no branco, mas tenta entender a tua realidade, tenta entender como que você replica isso. Essas são essas situações. Que legal. Isso foi um papo fantástico. Eu vou finalizar por aqui para a gente não se estender tanto, mas assim, muito obrigado por esse papo, por essa troca. Foi muito rico. Ficaria aqui horas. A gente tem que marcar um outro papo até para expandir outros assuntos aí. Muito Obrigado pelo legal. teu tempo e até a próxima. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. É fantástico o teu trabalho, tô acompanhando agora vocês sempre. Então, parabéns, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme contribuir com vocês. Legal. E se alguém tiver alguma pergunta para mim, para o Gustavo ou para o Houston, só deixar aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder. Combinado. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais, até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.